Olá, sou Steve Kang, nasci na Coreia do Sul, e hoje moro nos Estados Unidos, e vou contar meu testemunho. Cresci na Coreia até os 9 anos de idade, então nasci em Seul. Lembro-me de morar com a avó e o avô da minha tia, éramos 10 pessoas dormindo em um quarto, então era uma vida comunitária muito aconchegante, mas ao mesmo tempo meus pais não estavam por perto porque estavam no exterior se preparando para nos mudarmos para os Estados Unidos. Sabe, desde os 6 anos de idade eu frequentava os templos e estava muito envolvido, ao contrário de algumas outras crianças que estavam apenas vindo. Na verdade, eu fazia perguntas aos monges, dormia lá e pensava. Lá todo fim de semana, na verdade, lembro-me de me perguntar por que os seres humanos nascem, qual é o propósito da humanidade, qual é o propósito da vida e, como eu não fui exposto ao cristianismo naquela época, o budismo era o único lugar onde eu encontrava as respostas para minha curiosidade. Cheguei aos 9 anos e no começo tudo era tão bom, certo? Grandes supermercados. Você tem que se lembrar que nos anos 80 na Coreia não havia supermercados daquele tamanho ou mesmo restaurantes. Muito menos pizza, McDonald's. Nada disso estava presente na Coreia naquela época. Então eu ficava muito feliz com os feriados, os brinquedos, a quantidade de comida. Mas tive uma crise de identidade quando entrei no ensino fundamental e perguntei à minha mãe, por que eu sou coreano-americana? Eu quero ser branco, morar em Boston. Não há asiáticos lá. Pessoal, isso é como o interior de Boston no final dos anos 80, início dos anos 90. Então éramos como a minoria das minorias. Não havia ninguém que você pudesse realmente ver. Não havia modelos asiático-americanos ao seu redor. Todos eram caucasianos ou porto-riquenhos. Ou afro-americano naquela época. Então, isso não cria apenas confusão, mas a confusão se transforma em raiva e essa raiva responde por meio da rebelião e eu acho que a longo prazo, você sabe, depressão ou tristeza, porque a raiva é um sinal de estar triste ou de não ter algo que você quer, certo? Então, eu acho que há uma grande relação aí. Eu não quero que vocês pensem que eu estava usando drogas por um longo prazo. Na verdade, comecei a usar drogas durante esse primeiro ano, nós apenas fumávamos maconha de vez em quando. Acabei morando com meus amigos que eram acordo ou casa, então tínhamos enormes sacos de jasper de drogas entrando e saindo, nós as transportávamos, nós as carregávamos, nós as vendíamos, nós as fumamos 3 vezes ao dia. Agora a escola reabre no outono e estou tentando me reajustar à vida, mas não posso porque estou tão drogado. Então outro cara veio e fumamos de novo, mas é aqui que fica meio louco, mas sinto o cheiro do que é chamado de tigela da morte. Uma tigela da morte é o nome de rua para heroína, cocaína PCP, parece maconha, mas é misturada. Então quando fumei essa droga, fiquei acordado por 10 dias seguidos. Depois do terceiro dia acordado, você perde de vista o tempo do encontro, quem você é enquanto está vivo. No último dia, na verdade, tive um encontro com o que acredito ser Satanás agora, mas ele veio até mim em uma visão de olhos abertos. Ele apenas olhou para o avô asiático e disse, sei que você está passando por um momento difícil e eu disse, sim, pensei que fosse meu Deus budista. Então quando ele veio até mim, ele disse, é hora de você tirar a própria vida. Corte seu pescoço, corte seu estômago e eu vou poupá-lo do inferno. E eu não conhecia Jesus naquela época. Então foi exatamente o que eu fiz. Fui para a cozinha com minha mãe em casa, peguei a maior faca que consegui encontrar e cortei meu pescoço e também meu estômago abriu. Você sabe qual e eu perdi 90% do meu sangue. Minha mãe entra na sala de estar e vê seu filho quase morrendo. Ela liga para o 911 e os policiais vêm para tentar tirar a faca de mim e eles entram em 1 minuto. Eu estava lutando com eles. Eles tiraram a faca, me atingiram com o taco e estavam lutando e foi quando eu desmaiei depois de ser atingido pelo taco e logo em seguida eu estava entrando e saindo e eu estava no hospital e no hospital. Foi quando eu fiz o Uber, eu literalmente, você sabe, perdi a consciência antes da cirurgia e eu me vejo, mas não vou ter como falso Deus Satanás e gozando como o velho avô disse. Estou afundando e parece um elevador caindo e depois de 5 minutos dessa sensação horrível de ser abandonado e medo multiplicado por 100 por qualquer coisa que você possa sentir na terra, eu pouso e olho ao redor e é o inferno. Como eu sei que é o inferno porque antes de tudo eu nunca tive que parar antes, mas quando cheguei lá durante essa experiência com o corpo do carro, olhei ao redor e havia tantas pessoas incontáveis, eu não era o único lá, os demônios estão no teto, eles estão em toda parte, sinto dor e sabia que era um pecador e nunca sairei deste lugar, não sei de onde veio a ideia.
Eu apenas sabia sobrenaturalmente, instintivamente sabia, e foi quando percebi que cometi um grande erro. Acordei no dia seguinte e me disseram que ficaria inconsciente por 12 horas, mas foi uma visita de 5 minutos ao inferno e eu sabia que não queria estar lá porque é como desesperança para a solidão espiritual, dor. Quando saí disso, fiquei tipo, você sabe, muito traumatizado pelos próximos 3 meses. Foi tão doloroso que Jesus fala sobre um lugar de tormento onde não há como apagar o fogo e não há como parar o ranger de dentes e eu senti calor, senti escuridão. Senti desesperança. Foi assim que ele soube que era biblicamente válido. Foi exatamente o que ele disse quando abri meus olhos. Eu estava cercado por pastores. Tipo, você quer ver a oração do pecador? Eu pensei, sim, eu quero. Eu estava tão aliviado e com medo do inferno, e aliviado de estar vivo, ao mesmo tempo que acho que disse a oração do pecador cerca de 10 vezes, sim. Então o Senhor me permitiu em sua graça, amor e misericórdia ver o inferno exatamente como está na Bíblia. E então 6 meses depois, ou melhor, mais como 7 meses depois, no verão de 1999, eu estava na Coreia agora 6 meses, sim, eu estava apenas descansando na montanha da oração, tentei voltar para a escola, mas não consegui estar fisicamente lá, então acabei meio que saindo da escola, estou descansando, estou tentando me tornar um cristão, certo? Mas ao mesmo tempo ainda estou festejando com meus amigos não cristãos, ouvi o que aconteceu, eles continuaram vindo, então eu ainda fui beber depois que isso aconteceu, eu pensei, Senhor, ouvi essa misericórdia do perdão, deixe-me ter uma última chance certa, acabou me fazendo festejar como todos os dias, mas no meio dessa despedida no verão, o Senhor permitiu que eu tivesse um acidente de carro que realmente me assustou e, ao mesmo tempo, Ele me deu um sonho como se eu tivesse pedido por. Esse sonho, eu estava no topo de uma montanha, o sonho era muito vívido e eu ouvi a voz de Deus e eu nunca tinha ouvido de forma audível tão clara, e Deus fala comigo em versículos da Bíblia e Ele disse, Jesus é meu filho amado em quem me comprazo, ouça-o. Ouça-o, ouça-o e eu fiquei tipo, meu Deus, acabei de ouvir Deus e vi uma luz triangular girando no sonho. Estou no topo de uma montanha e vejo este enorme e lindo vale com o rio e as montanhas, dos dois lados e assim como diz em Apocalipse 21, versículo 2, diz que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o marido, era literalmente uma pirâmide transparente, cidade triangular, eu acho que era uma nova Jerusalém, e desceu e... Havia anjos de ambos os lados voando com trombetas tão longas e eles estavam adorando a Deus. E eu sabia que não era uma voz humana porque era tão sagrada e perfeita e majestosa, e linda naquele momento comparado a ver o inferno e comparar aquela desesperança vezes 100, que de qualquer coisa dolorosa na terra é sábia, e ver o céu onde a paz, a alegria e o conforto que você sente de ter o Pai bem ao seu lado, como tangível e visivelmente com você, é incomparável, e eu sabia que Deus estava me mostrando o céu porque Ele quer toda a humanidade lá, Ele quer cada alma lá, um momento decisivo para o céu e o inferno. Ver o céu e o inferno e chegar a um ponto de realização e resolução de mudança de estilo de vida, era o que eu precisava compartilhar este evangelho com cada ser humano que eu conheço. Nós nos perguntamos, o que podemos fazer para amar essa pessoa corretamente? Podemos fazer atos de serviço, dar-lhes dinheiro, orar por eles, mas se eles não conhecem Jesus, o maior presente que podemos dar a eles é deixá-los saber que esses dois lugares são reais e que, por meio de Jesus, você pode realmente ir para o céu. Somente por meio de Jesus, na verdade, você conhece e tem um relacionamento com o Pai, onde você é seu filho, é a coisa mais linda que podemos dar a alguém. Posso dizer com 100% de confiança agora que não luto contra depressão ou suicídio, exceto quando estou sobrecarregado e fisicamente cansado. Mas isso não é depressão ou pensamentos suicidas, certo? Por que estou dizendo isso? Porque acredito que não cuidar do corpo é um grande elemento de ter uma vida espiritual mal-sucedida. O grau em que você cuida do seu corpo e do seu espírito é um grau em que podemos ter a verdadeira alegria e aproveitar a vida. Para Jesus, eu realmente acredito naquele grande defensor disso. Se você está lutando contra a depressão, a tristeza ou a falta de motivação, temos que começar mudando o foco de nós mesmos para os outros. Não sei se você percebe isso, mas quando você está com outras pessoas, é difícil ficar deprimido. Quando você está com Deus, é difícil ficar deprimido quando você está mais ciente do sofrimento de outras pessoas do que do seu. É difícil ficar desmotivado porque você vai fazer coisas para ajudá-las. Jesus disse em João 12,24:
Eu amo esse versículo. Na verdade, é meu segundo versículo favorito. A menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece sozinho. Não é bom para nós ficarmos sozinhos, mas se cair no chão e morrer, então ele dará muito fruto, dará uma grande colheita. Então, podemos ignorá-lo. Não se trata apenas de ignorar, mas sim de mudar o foco de estar ciente da minha depressão para agradecer a Deus por estar vivo. Mas algumas pessoas chegam a um ponto em que, profissionalmente, podem precisar de ajuda psiquiátrica, e eu não sou contra isso porque a medicina também é uma bênção de Deus, eu acredito. Mas chega um ponto em que você é curado até certo ponto. Agora depende de você e do Senhor. Eu começo meu dia com oração, ação de graças e louvor, e isso muda a prioridade e a alegria, e nessa presença, diz a Bíblia, há uma plenitude de alegria. Então nosso trabalho não é nos livrar da depressão, nosso trabalho é entrar em sua presença, e Ele vai nos livrar da depressão quando eu estiver para baixo. Eu tenho um caderno de ação de graças e começo a escrever pelo que sou grato, e então você pensa, quando eu estava para baixo. Esperança, e quando estamos passando por depressão e pensamentos suicidas. Quero encorajá-los, pois é preciso uma palavra de Jesus para mim. Foi preciso um encontro para me livrar desse lixo, então tenha esperança, porque Deus pode literalmente mudar a situação da prisão para o palácio em um dia. Para mim, foi como se eu estivesse literalmente preso à terra e ao céu em um dia. Então, Deus tem um plano para usar você e há um propósito para o seu sofrimento. Eu não sabia disso, mas agora tenho muita compaixão por pessoas suicidas, então quero encorajá-los, pois Jesus permitiu que o sofrimento acontecesse porque, em primeiro lugar, Ele quer libertá-lo e, em segundo lugar, Ele usará essa história para que você possa se relacionar com aqueles que passarão pela mesma coisa mais tarde. Então você está em boas mãos. Vai ficar tudo bem, diz o Senhor. Vai ficar tudo bem. Depois que a pandemia aconteceu, o Senhor está instalando mais fogo, mais unção, mais fé do que antes do vírus chegar. Você sabe que as pessoas dizem, agora não estou motivado para fazer as coisas. Você sabe que tivemos oração diária. Hoje, dia 54 da nossa corrente de oração diária, todas as manhãs, temos orado e o que sentimos, Deus está dizendo ao corpo de Cristo e a nós que o buscamos diariamente pela manhã, a primeira coisa que fazemos. Eu quero que minha igreja acorde, eu quero que minha igreja seja um suborno puro e imaculado se eu voltar. Então meu coração arde pela igreja quando eu encontro um crente. Minha prioridade número 1 é como posso deixar esse cara em chamas, como podemos ser radicais. Porque se você não é louco por Jesus, você será louco por outra coisa, como golfe ou outra coisa, eu não sei o que, mas todo ser humano adora e é louco por algo, mesmo que seja preguiça ou, você sabe, salvar almas. Então eu sinto que Deus está dizendo, esteja em chamas, esteja quente, não me deixe vomitar você da minha boca, seja como as 5 virgens sábias que estavam prontas para sua vinda, porque se você não estiver, se você perder, é tarde demais. Viva em chamas por Jesus e não estou falando apenas externamente, por dentro, podemos viver em chamas por Jesus, pelo mundo. Eu sinto que Deus está dizendo que qualquer um pode encontrá-lo, então Marte está queimando tanto pela igreja quanto pelo evangelismo e eu sinto que temos uma chance nisso, você sabe, apenas uma vida, logo passará, o que é feito por Cristo vai durar, estamos muito animados para ver você, sabe, Deus usa todos no corpo, não há mais pessoas à margem. Este não é o momento para o cristianismo silencioso. Todos estão no jogo, todos estão no coliseu, todos têm que lutar. Eu já fui solitário, confuso e sem pai, mas agora, depois de conhecer Jesus, de coração, pessoa a pessoa, pertenço a uma família eterna, tenho um bom pai perfeito que nunca me deixará nem me abandonará, fui encontrado e completado. Sou um comigo mesmo e provavelmente sou a pessoa mais grata que já existiu. Apenas por respirar, não preciso de nada, não há mais objetivos egoístas. Apenas estar com Jesus é mais do que suficiente, e a pessoa na sua frente é a número 2 no sentido de que há Jesus. E então há uma pessoa na sua frente que é feita à sua imagem. Então eu diria que sou muito grato, alegre e destemido por ter conhecido Jesus agora. Esperamos que você tenha sido encorajado por este episódio de Momentos Decisivos. Deus te abençoe.